Ah, vós que entrais, abandonai toda esperança. Essa frase que marca os portões do inferno no épico de Dante Alighieri, a Divina Comédia, seriam perfeitas para começar essa resenha se o novo livro do Dan Brown fosse ruim. Mas não é o caso, e mesmo assim eu comecei a resenha com ela. Por quê? Porque eu sou muito esperto. Vem comigo, gente, vamos conhecer Inferno! Mas sério, gente, antes de qualquer coisa, eu peço a atenção de vocês por 15 segundos pra algo inacreditável. Vamos lá, 15 segundos. Isso, senhoras e senhores, foi o nosso estimado autor Dan Brown cantando. Isso mesmo, ele estava cantando. Isso é uma balada chamada If You Believe in Love, de 1993, de um CD que ele lançou que tinha o nome de Dan Brown, porque aparentemente o primeiro CD dos artistas sempre vem com o primeiro nome deles, por algum motivo. E não só isso, em 1994 ele lançou um segundo CD, chamado Anjos e Demônios. Isso mesmo, o mesmo nome do primeiro livro que tem o Robert Langdon era o nome do CD. E por motivos que eu imagino que sejam óbvios, ele desistiu da carreira de cantor e resolveu ser escritor. Na qual eu digo, boa decisão, querido, porque como cantor você é um excelente escritor de mistérios. Mas deixando as bobeiras de lado, vamos ao que interessa. Inferno! Inferno é o 6º livro de mistério do Dan Brown e é o 4º na qual Robert Langdon é o protagonista. E para aqueles que não estão familiarizados com o professor de iconografia e simbologia religiosa de Harvard, eu aconselho as leituras de Anjos e Demônios, o Código da Vinci e o Símbolo Perdido, que são os 3 livros na qual ele é o protagonista. E uma curiosidade, o Dan Brown tem planejamento para 12 livros estrelando o Robert Langdon. Quer dizer, o Robert Langdon é o nosso novo Poirot. Um beijo, Agatha Christie! E o Dan Brown mesmo só estourou depois que ele lançou o Código da Vinci, que já vendeu mais de 81 milhões de livros pelo mundo, e causou uma puta de uma polêmica, porque ele reconta a história de Jesus Cristo com um twist, novos fatos, e deixou muitos leitores religiosos e a igreja de cabelo em pé, porque teve muita gente que levou o que estava aqui dentro desse livro a sério. Sério, junto com o Código da Vinci foi lançado uns 500 livros de nomes tipo Desvendando o Código da Vinci, Por Trás do Código da Vinci, O Segredo do Código da Vinci, que, sabe, era só pra discutir sobre essas polêmicas. Mas mais importante do que tudo isso foi por causa do Código da Vinci que eu comecei a me interessar por livros de mistério. Foi a partir dele que eu fui buscar Agatha Christie, Sidney Sheldon e por aí vai. E daí eu li Anjos e Demônios, que é o primeiro da cronologia do Robert Langdon, mas eu li primeiro o Código da Vinci, que foi o primeiro que saiu aqui no Brasil. Daí eles lançaram Anjos e Demônios. E meu Deus, ele era meu livro preferido do Dan Brown, porque esse final é muito bom. Mas você pode notar que eu falei que era o meu livro preferido do Dan Brown, porque o Inferno chegou e botou pra quebrar, ó. Botou pra quebrar, ó. E assim, sendo muito sincero, Anjos e Demônios é foda pra caralho, e tem um dos melhores antagonistas de literatura de mistério. Um beijo, Moriarty, mas eu acho mais foda que você. E se você não sabe quem é Moriarty, faça um favor a si mesmo e vai ler Sherlock Holmes. Mas o que acontece... Não, pera. Vamos voltar porque eu ainda nem falei pra vocês da história do livro. Eu não posso falar muito da história, gente, é um frustrante, porque tudo que eu falar pode ser spoiler, então eu posso falar tipo das 10 primeiras páginas. Dan Brown sempre começa seus livros com um prólogo de um personagem X que é central na trama. Geralmente esse personagem morre logo no prólogo. O único que isso não acontece é o Símbolo Perdido. E isso já virou meio que marca registrada do Dan Brown. E assim, pra provar meu ponto de que prólogo dele sempre tem morte, com exceção do Símbolo Perdido, em Fortaleza Digital a gente tem o Ensei Tancado, em Ponto de Impacto tem o Chris Brophy, em Anjos e Demônios tem o Leonardo Vetra, e em Código da Vinci tem o Jacques Sonnier. Todo mundo morre no prólogo. E no Inferno não é diferente. Logo no prólogo a gente tem um ponto central de um personagem central que morre. Mas diferente do que a gente já viu nos outros livros, essa morte é bem especial. Ela é o suicídio do antagonista da trama, do vilão. Ué! E te falo, daí ó, só melhora, é incrível.
Porém, o livro já começa com um clichê, assim, logo de cara. Robert Langdon acordando numa cama de hospital, sem memória dos últimos 2 dias, amnésia. Protagonista sem memória, seriously? Mas vamos lá, relevando, continuando. Daí, assim que ele acorda, a médica dele, que se chama Sienna Brooks, fala pra ele que houve um atentado contra a vida dele e levou um tiro na cabeça, que é o que causou essa amnésia. Daí invadem o hospital e é a mesma autora do atentado e ele tem que fugir. Te juro, gente, nas primeiras 10, 20 páginas já tem ação, muita ação. E a médica, obviamente, ajuda ele a fugir. Só que essa doutora Sienna Brooks não é uma mulher normal, ela é uma gênia com QI de 208, ou seja, muito alto. Então, enquanto todas as crianças estavam lá brincando de Barbie, ela aos 5 estava lendo de tudo e aos 8 falava não sei quantas línguas. Mas pera, de todos os hospitais do mundo, ele acaba caindo no hospital onde tem a médica mais inteligente do planeta e que ela resolve ajudar ele. Tem certas coisas em livros que eu paro e penso, porra, é demais pra acreditar. Então, assim, eu relevei e continuei lendo, mas eu já tava pensando, putz, tá aí um livro que vai me decepcionar. Param! E daí uma coisa que você aprende conforme você vai lendo Dan Brown, e eu já li todos os livros dele, é que assim, você nunca pode confiar no que você lê. Na verdade, você pode até confiar um pouco, mas tem que manter o pé atrás, porque de repente tudo muda. E você fica assim, ó, confuso. What? Não se deixe enganar pelo clichê do começo do livro, gente. Tudo muda. Tudo muda. O mundo gira várias vezes e nada mais. Assim, eu sou muito fã do Dan Brown e uma das coisas que estava me deixando triste é que eu meio que já tinha sacado qual que é a fórmula dele. Então, esse foi um dos motivos do porquê eu não gostei muito do Símbolo Perdido, porque eu consegui prever muita coisa do final dele. E Inferno, ele não só conseguiu me surpreender, mas ele me surpreendeu muito utilizando a mesma fórmula. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, gente, porque eu já tinha 1000 teorias e 1000 previsões e mesmo assim nada conseguiu me preparar para as reviravoltas desse livro. Então, juro por Deus, gente, o Danilo pode atestar, enquanto eu estava lendo, eu fazia meu Deus, não é? Tá vendo? E vixe, como isso me deixou feliz, gente. E vai ser um pouco estranho que eu vou falar agora, mas é a pura verdade. Eu gosto de ser feito de idiota pro autor. Eu gosto de chegar no final do livro e que ele vira pra mim e fala, sabe, tipo, ah, seu otário! Não imaginou que isso ia acontecer, né? Não, Dan Brown, não imaginei. Parabéns. E uma coisa muito boa desse livro aqui, em comparação com os outros, é que aqui a gente tem muito mais pontos de vistas que não são só do Robert Langdon. Tem muitos capítulos que são de outros personagens que são centrais na trama também, mas de outros cantos, outros pontos de vista muito diferentes. Então, assim, são coisas que agregaram muito na história da maneira que a gente entendia tudo. Foi muito legal. Parabéns mesmo, Dan Brown. Uma coisa que é muito característica da narrativa do Dan Brown, principalmente nos livros do Robert Langdon como protagonista, é a utilização de locais reais, principalmente museus e obras de arte ao ar livre, como cenários dos livros dele, no caso. Assim como fazer muita referência a obras de arte, tipo pinturas, esculturas e um monte de coisas de vários artistas que são citados ao longo do livro. E geralmente esses locais, essas obras que ele fala durante o livro, têm relevância para a história, seja como pista ou como resolução de um mistério na trama. Ou então simplesmente para ampliar o conhecimento do leitor. Então, se você nunca leu Dan Brown, se prepara para uma aula de história junto com o livro. Eu adoro muito isso, porque lembra quando eu falei lá na resenha de A Marca de Atena ou da Sombra da Serpente, não lembro qual é, que um dos motivos do porquê eu gosto do Rick Riordan é que você vai lendo e você vai aprendendo junto. É exatamente isso que eu tenho com o Dan Brown também. E eu recomendo muito, conforme você vai lendo os livros do Dan Brown, que você tenha um celular com internet, ou um tablet, ou até mesmo um computador ou um notebook do seu lado, para você poder pesquisar as obras de arte e os locais que eles vão falando. Porque a melhor coisa é você ler e ver o local que ele está falando no Google Imagens, seja onde for. Assim, meu melhor amigo durante a leitura do Inferno foi o meu iPad para eu poder ir vendo as coisinhas que ele ia comentando. Uma dica muito boa! Existe um site chamado Google Art Project, link aqui na descrição, onde o Google está pegando várias obras de arte e digitalizando para o pessoal poder ver em alta resolução. Ajuda muito. Geralmente a editora que lança os livros do Dan Brown aqui costuma lançar edições especiais ilustradas. Valem muito a pena comprar, pelo menos pra mim. Eu sei que eu vou comprar de Inferno quando lançar.
E em Inferno, especificamente, a cidade que é mais comentada é Florença. E agora eu tô muito triste porque na minha viagem pra Europa eu não vou passar por lá. Mas fica uma dica, a Mariana Gastal, do canal da Mariana Gastal, tá morando na Holanda agora. E eu sei que ela foi pra Florença e fez umas filmagens lá. E eu sei que ela tá lendo Inferno no momento. Então eu quero que todo mundo vá lá no canal dela e fale: Mariana, faz um vídeo de Florença seguindo os passos do Inferno. Sério, vai ficar muito legal. Mas mais importante do que tudo, em termos de referência para esse livro, é que a principal base que ele usa é a Divina Comédia de Dante Alighieri, um poeta italiano do século XIV. E essa obra épica, gigantesca e extremamente foda é dividida em 3 livros, 3 tomos: Inferno, Purgatório e Paraíso. E conta a história da viagem de Dante, o próprio, com seu companheiro Virgil e a amada Beatrice pelos 3 locais, passando do inferno, subindo a montanha do Purgatório e finalmente chegando nos círculos do Paraíso. E esse é, sem sombra de dúvidas, o meu clássico preferido. Eu, que sou meio louco, resolvi ler o original em poema italiano. E eu não falo italiano. Então, junto com essa edição, vinha também a tradução em inglês. Eu levei meses lendo, mas valeu tanto a pena, foi incrível. Mas se você se interessar, eu recomendo muito a leitura. E existem aí muitas edições que são em forma de prosa, ou seja, texto corrido, não em poema, e que é muito mais fácil de entender. Ó, eu super recomendo a leitura, mas não é obrigatório ler a Divina Comédia para entender Inferno. Inclusive, fica a dica, não é obrigatório ler os outros livros do Dan Brown e os outros livros do Robert Langdon para entender Inferno. Podem ir sem medo, vai tranquilo. Ah, mano, falta falar algo. Acho que já deu pra entender que eu curti pra caralho esse livro, né? Sabe o que eu tô precisando agora? Eu tô precisando conversar com outras pessoas que leram o livro. Porque do meu ciclo de amizades, das pessoas que eu conheço, só eu li o livro até agora. Eu não tenho com quem comentar. Então façam-me o favor, vão ler esse livro e venham me encher o saco, comentar comigo o que vocês acharam, por favor. Não vou falar de edição nenhuma porque eu li no Kindle. Eu tava ansioso demais pra esperar lançar aqui no Brasil e esperar entregar. Então assim que lançou lá, eu já falei: meu, compra, chega no Kindle, comecei a ler. Ah, que demais. Mas eu vou comprar sim a edição quando lançar aqui no Brasil. Vai lançar aqui no Brasil no dia 24, agora de maio. E eu vou também comprar as edições físicas porque eu preciso completar a coleção, né? Convenhamos. E uma curiosidade, foi feita uma força-tarefa para que o lançamento do livro fosse quase simultâneo no mundo inteiro. Ou seja, quando lançou nos Estados Unidos já tinham traduções prontas em 12 línguas, português inclusive. E os tradutores ficaram presos, assim, sequestrados num lugar bem escondido, tipo com seguranças e câmeras, justamente para tipo nenhuma informação vazar. Foi um puta de um trabalho porque, convenhamos, eles estão apostando que esse vai ser o grande best-seller do ano. Mas é isso, Manolos. Chega de me ouvir falar. Tudo que vocês precisam saber é que Inferno agora é meu livro preferido do Dan Brown, superou todas as minhas expectativas e vai levar 5 troninhos. É isso mesmo. Mais um vídeo de livro 5 troninhos, porque eu tô com muita sorte de estar lendo muito livro bom ultimamente. E sendo 100% sincero, eu acho que vai ter muita gente que vai discordar de mim, de que esse é o melhor do Dan Brown, de que é melhor do que Anjos e Demônios, porque o final é bem controverso. Mas eu não vou poder discutir isso com vocês agora, porque se eu for discutir eu vou dar spoiler. Paciência. Obrigado então por acompanharem até aqui. Se você gostou, clique em gostei. Se você for novo no canal, se inscreve e segue a página lá no Facebook. E se você quiser saber mais de livros, acesse o blog Vá Ler um Livro. E eu cansei de falar, tá tudo na descrição. Um beijo e até a próxima.